médico popular, foi morto a tiros fora de sua clínica em Los Angeles, supostamente por um grupo de assassinos. E agora, um ano depois, sua ex-esposa enfrenta não apenas acusações criminais de assassinato por encomenda, mas também um processo civil por morte por negligência. E eu tive a chance de conversar com o advogado responsável pelo que pode ser uma indenização de vários milhões de dólares para a jovem esposa e o bebê do médico. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Em agosto de 2024, Hamid Mir Shahjai, 61 anos, deixava seu escritório em Woodland Hills, Califórnia, por volta das 17h30. Um homem surgiu com uma arma e atirou na parte de trás da cabeça dele. Meses depois, a polícia fez um anúncio chocante de que havia prendido a ex-esposa de Hamid, a Hang Kelk. As autoridades acreditam que a Hang, que às vezes ainda é chamada de Hang Mir Shahjai ou Hang Zarin, orquestrou esse plano de assassinato e contratou 4 supostos cúmplices para ajudá-la a executá-lo. E, aliás, aparentemente, essa não foi a primeira vez que esse grupo supostamente tentou atingir Hamid. Segundo documentos de batalhas judiciais entre Hamid e a Hang, divorciados desde 2010, a Hang vinha assediando o ex-marido há anos, exigindo acesso a mais bens do patrimônio de Hamid. Vários processos indicam que Hamid acusou a Hang de esvaziar suas contas, roubar propriedades e usar violência para assediá-lo e intimidá-lo. Documentos judiciais analisados pelo Los Angeles Times revelaram que, supostamente, houve ameaças de violência no relacionamento deles. Em 2018, Hamid afirmou que a Hang foi uma boa parceira e mãe dedicada até cerca de 2008, quando, segundo ele, mudou. Ele testemunhou, abre aspas, ela simplesmente surtou. Sabe, talvez pressão demais, talvez estresse. A mentalidade dela mudou completamente. Ela deixou de ser uma esposa ou mãe normal e se tornou enganosa e desonesta. Em 2009, Hamid solicitou uma ordem de restrição contra Hang por temer por sua vida. Ele afirmou que ela o agrediu com os punhos e disse: "Se eu tivesse uma faca, te esfaquearia até a morte." Enquanto a batalha judicial continuava, a Hang pediu uma ordem de restrição contra Hamid. Segundo o Los Angeles Times, ela declarou em um documento judicial: "Ele ameaçou me matar, me abrir para me fazer gritar como um porco enquanto mostrava uma faca de caça ensanguentada. Ele me empurrou, depois agarrou meu braço e minha mão, me machucando seriamente." Então, como você pode ver, houve muitas acusações sendo feitas nos últimos anos entre o ex-casal, isso é claro. Em 2022 é quando algo muda. Hamid se casou novamente, pedindo Ghazal Samor em casamento. Os dois tiveram uma filha juntos. Tudo estava bem até agosto de 2024, quando Hamid sofreu um ataque e morreu. E agora, Ghazal está processando a Hang, assim como os 4 supostos co-conspiradores, em uma ação judicial por morte por negligência, em nome dela mesma, de sua filha e do espólio de Hamid. Agora, antes de entrarmos no processo, preciso rapidamente falar sobre as pessoas que supostamente estão envolvidas nesse plano de assassinato. Certo. Então a Hang é, claro, considerado o responsável por organizar tudo e financiar esse assassinato. Ela é acusada de assassinato e agressão armada. Evan Hardman é acusado de ter realmente realizado o tiroteio no Warner Plaza Medical Center em Woodland Hills. Então ele está sendo acusado de matar Hamid por ganho financeiro com a circunstância especial de emboscada. Isso é um agravante. Promotores afirmam que Ashley Rose Sweeting foi motorista de fuga, levando Hardman à clínica e saindo rapidamente após o suposto assassinato. Ela é acusada como cúmplice após o fato. E então, você tem um terceiro suposto cúmplice. Esta é Sarala Jawed, que supostamente levou Hardman para o Texas após o tiroteio. Sean Randolph, o 4º homem, teria ajudado na logística, inclusive conseguindo uma arma fantasma supostamente impossível de rastrear. Ah, e sabe disso? Esta não é a primeira vez que Hang supostamente contratou algumas dessas pessoas para machucar o marido dela. Lembra que mencionei isso? Em maio de 2024 meses antes da morte dele, Hamid foi espancado por 2 homens com tacos de beisebol.
Promotores afirmam que Hardman e Jawed lideraram o ataque como parte da campanha de assédio de Ahang contra o ex-marido, e ambos agora respondem por agressão com arma letal. Agora queremos falar sobre o processo que Ghazal entrou na Suprema Corte de Los Angeles. Ela está processando sob 4 causas de ação neste processo: sofrimento emocional intencional, morte por negligência, sobrevivência e violação da lei uniforme de transações evitáveis. Este processo dá uma visão geral desse crime e explica por que Ghazal acredita que isso aconteceu. Citação: os autores estão informados e acreditam, e assim alegam, que ao longo dos anos seguintes ao divórcio da Ré Ahang de Hamid Mirshajai, a Ré Ahang se envolveu em um padrão de assédio, intimidação e agressão contra Hamid Mirshajai, motivada principalmente por ganância e vingança. Ahang constantemente exigia dinheiro de Hamid Mirshajai, devido a uma combinação de seu próprio gasto irresponsável, incapacidade de administrar suas finanças e pura ganância. Nos meses que antecederam 23 de agosto de 2024, a Ré Ahang começou a arquitetar um plano para mandar matar seu ex-marido, Hamid Mirshajai, com o objetivo de obter ganho financeiro. O processo aponta para o fato de que Hamid aparentemente havia seguido em frente com sua vida. Esse foi um grande motivador por trás desse suposto ataque. A denúncia relata que Ahang estava muito ciumenta, porque Hamid Mirshajai se casou novamente com Ghazal Samur e teve um filho com ela. O ciúme por parte da Ré Ahang motivou-a, além de simples incentivos financeiros, a tentar destruir a vida dos autores, matando o marido e pai deles. O processo classifica o crime desse chamado grupo de indivíduos como um ato brutal. Em 23 de agosto de 2024, por volta das 17h30, Hamid Mirshajai saiu do consultório no Warner Plaza Medical Center e foi até seu carro no estacionamento. Enquanto caminhava em direção ao veículo, Hardman, que estava à espera de Hamid Mirshajai sair do escritório da forma mais brutal e covarde, atirou repetidamente em Hamid Mirshajai com uma arma e fugiu, deixando Hamid Mirshajai para morrer no estacionamento. O que de fato aconteceu. Certo? Quero analisar essa denúncia e suas causas. Para isso, vou chamar agora Alex Guerreiro. Este é o advogado responsável pelo processo em nome de Ghazal e sua filha. Obrigado por participar. Sabe, Alex, toda essa história, infelizmente, parece que saiu direto de um filme. Você já lidou com um caso como esse antes? Preciso te dizer algo. Obrigado por me receber hoje de manhã. Estou muito feliz de estar aqui. Não, essa é a primeira vez que lido com algo assim na minha carreira. Sou advogado há cerca de 25 anos. Sabe, isso é algo que você ouve falar na televisão ou nos filmes. Você nunca espera que algo assim aconteça na vida real. Como Ghazal está agora. Lidar com o luto já é difícil, mas perder alguém de forma tão violenta, com caso criminal e possível processo civil, é ainda mais complicado. É muita coisa. Como Ghazal está? Honestamente, ela tem enfrentado grande dificuldade emocional para lidar com isso. Sabe, não é só a perda do marido dela, eles estavam casados há apenas alguns anos. A filha deles tem 18 meses e tinha 6 quando isso ocorreu. Então ela está sendo puxada em tantas direções diferentes. Ela precisa lidar com o lado criminal e colaborar com o escritório do promotor público. Ela tem que lidar com a insegurança financeira, sabe? De ter o principal provedor da casa, o marido dela tragicamente assassinado. Ela está lidando com o processo civil, obviamente, e com o luto, como você acabou de mencionar, de perder o amor da vida dela. Sim, é horrível, para dizer o mínimo. Do ponto de vista jurídico, qual é o impacto que o processo criminal em andamento pode ter sobre o processo civil? Então, o aspecto criminal disso, como todos se declararam inocentes e o julgamento ainda não começou, isso impede nossa capacidade de fazer a descoberta civil em relação aos réus individuais. E a forma como isso acontece é porque qualquer coisa que eles dissessem, por exemplo, se fôssemos tomar o depoimento de Ahang Mirshajai e fizéssemos perguntas que levassem a possíveis consequências criminais,
ela poderia invocar o direito da quinta emenda contra a autoincriminação na descoberta civil para evitar que essas evidências fossem usadas contra ela no processo criminal. Então, seria vantajoso para você que o caso criminal fosse resolvido antes que o caso civil avançasse? Normalmente sim, por alguns motivos. Primeiro, se não for uma confissão de não contestação e houver realmente uma confissão de culpa, que muitas vezes os promotores exigem quando há um acordo judicial, podemos usar isso no nosso processo civil. Em alguns tribunais pode ser exigida a chamada confissão formal. Uma confissão formal é uma declaração de culpa onde a pessoa admite certos fatos. Esses fatos são apresentados sob juramento e podem ser usados em outros processos, como ação civil. Como nossos telespectadores sabem, um resultado em um caso criminal, até mesmo uma absolvição, não impede um processo ou decisão de responsabilidade em um caso civil. Eles estão conectados, mas são diferentes. Quero analisar essa queixa. Então, a primeira causa de ação, a primeira alegação, é por imposição intencional de sofrimento emocional. Você pode nos explicar como isso se aplica neste caso? Claro. Bem, você sabe, né, existem diferentes tipos disso, mas essencialmente o conceito por trás da imposição intencional de sofrimento emocional é que se trata de um ato intencional. É um delito civil, então está no âmbito do direito civil, não é criminal, onde o réu se envolve em algum tipo de conduta ultrajante projetada especificamente com a intenção de causar sofrimento emocional ou danos emocionais ao autor. E neste caso, está claro que a Hangmir Shirjai, além de qualquer motivação que ela tivesse, obviamente pretendia matar o ex-marido sem qualquer consideração pelas consequências emocionais que isso poderia causar para Ghazal ou para a filha de Ina. Você precisa provar que ela estava pensando em Ghazal e na filha dela? Você precisa provar que ela tinha essa ideia de intenção que tinha a intenção de causar sofrimento emocional? Ou é só que as ações dela foram tão imprudentes, foram tão ultrajantes, foram tão chocantes que sim, não precisamos provar que, ela estava, Ghazal estava na sua mente. Mas você realmente não considerou quais poderiam ser as consequências? Como isso funciona? Claro, essa é uma ótima pergunta. Então podemos estabelecer qualquer um dos dois. E se um júri entender que isso foi deliberadamente planejado para causar sofrimento emocional às duas autoras, ou se as ações foram tão imprudentes que qualquer pessoa razoável saberia que isso resultaria em sofrimento emocional, então podemos comprovar essa causa de ação. O próximo é morte por negligência. Explique para nós o que significa aqui e todos os diferentes encargos de que estamos falando, as despesas com funeral, a perda de rendimentos passados e futuros, todas as coisas que estão relacionadas quando falamos sobre morte por negligência. Então, o que é morte por negligência nesse cenário? E o que você espera recuperar em relação a isso? Então, morte por negligência e morte por negligência, como alegamos aqui nesta causa de ação neste processo, é um termo bem amplo. A conduta intencional, nós achamos que obviamente este é um caso intencional. O homicídio culposo geralmente é negligência que resulta em morte. Alegamos isso apenas para cobrir todas as bases, porque, claro, não sabemos quais evidências surgirão no caso criminal. Então, na medida em que houve algum ato ou omissão cometido por um ou mais desses indivíduos resultando na morte. Então, por exemplo, e isso é uma hipótese realmente absurda, o senhor Evan Hardman, que foi o atirador, digamos, por exemplo, ele se aproximou do falecido, sacou sua arma e então a arma disparou e ele não tinha a intenção de puxar o gatilho. Se algo realmente louco assim acontecesse, poderíamos alegar essa causa de ação por morte, por negligência contra ele, e isso cobriria a nossa base, caso houvesse alguma situação estranha em que não estivesse sendo alegada conduta intencional. Algumas partes, como despesas de enterro, são concretas e fáceis de entender. Outras parecem um pouco mais complexas, abstratas, e você se pergunta como provar ou mensurar a perda.
como de companhia, amor e conforto. Como você prova isso? Como você articula isso para um júri? Então, sabe, essa também é uma ótima pergunta, porque isso surge em todo o processo judicial. A Califórnia reconhece dois tipos de indenizações: indenizações econômicas ou especiais e depois indenizações não econômicas ou gerais. Sabe, indenizações especiais são aquelas para as quais você tem recibos. Então, por exemplo, despesas com funeral, flores, esse tipo de coisa. Esses são danos especiais concretos, fáceis de provar para um júri. Os danos não econômicos ou os danos gerais de que você está falando, geralmente as pessoas ouviram falar deles como dor e sofrimento. Mas as instruções Casey, que são as instruções do júri da Califórnia usadas em casos civis, reconhecem muitas outras coisas além de apenas dor e sofrimento, incluindo sofrimento emocional, ansiedade, perda do prazer de viver. Então, quando você está falando com os jurados sobre tentar quantificar essas coisas, obviamente não existe um valor fixo. Você sabe, uma matriz para isso. Não há uma tabela Kelley Blue Book, tipo, vocês foram casados por X anos ou tinham uma filha e não duas. Você deve recorrer às experiências pessoais dos jurados e demonstrar isso com provas, mostrando a qualidade do relacionamento que tinham. O fato de que eles ainda eram recém-casados, o fato de que eles tinham uma filha pequena, o fato de que a Vina, a menina de 18 meses, nunca vai conhecer o pai dela. Sabe, aniversários, feriados, férias e o futuro que perderam juntos. Nós pedimos a um júri para, de certa forma, independentemente, tentar atribuir um valor a isso. Às vezes, um julgamento indica quanto achamos que isso vale. E isso não exige que Gasal testemunhe sobre muita coisa disso? Exigiria, sim, Gasal teria que testemunhar. Mas, sabe, muitas vezes encontramos alguns dos depoimentos mais poderosos, não apenas do próprio litigante, mas também de amigos e familiares, pessoas que estavam no casamento, por exemplo, ou familiares que passaram feriados com eles, ou amigos que saíam para jantar com os dois. Existe outra causa de ação chamada sobrevivência, que parece mais complicada. Explique o que é isso para a gente. E isso é específico da lei da Califórnia? Então, não, sobrevivência, na verdade, é uma causa de ação que vem para nós desde o common law da Inglaterra. Tenho quase certeza de que ela existe em quase todos os estados dos Estados Unidos. Mas, basicamente, essa é uma causa de ação em uma situação de morte que é movida, basicamente, em nome do espólio por danos que ocorreram entre o momento do incidente que causou a morte e o falecimento propriamente dito. Então, por exemplo, se alguém se machuca em um acidente, mas não morre imediatamente, sobrevive por algum tempo, talvez fique uma semana no hospital ou algo assim. A dor, o sofrimento e os danos especiais desse período intermediário podem ser recuperados por meio de uma ação de sobrevivência. Então aqui, sabe, nós não temos muita certeza de quanto tempo Hamid sobreviveu após ser baleado, mas sabemos que foi por um tempo. Normalmente, em casos de morte, alegar ação de sobrevivência costuma ser eficaz na prática. Não, faz sentido, eu entendo. E aí você tem a última. É a violação da lei uniforme de transações anuláveis. O que é isso? Essa é uma lei vigente na Califórnia, prevista na seção 3.439 do Código Civil. E basicamente isso permite que indivíduos que possam ter interesse em certos ativos revertam determinadas transações que eles possam estar realizando. Então, por exemplo, se alguém possui bens pessoais que são realmente caros, como uma frota de Ferraris ou imóveis e casas, e sabe que está prestes a enfrentar problemas e provavelmente terá uma grande sentença civil contra si, essa pessoa pode tentar esconder esses bens, seja transferindo-os para terceiros como familiares, ou neste caso, a Hangmir Shirjai tem alguns filhos adultos e, segundo as informações que temos, ela tem tentado transferir bens para eles. Então, essa ação foi movida para nos colocar em uma posição de desfazer essas transações para que elas não possam ser escondidas. Um exemplo clássico é o julgamento de O.J. Simpson, absolvido criminalmente, mas depois considerado responsável pelo
Homicídio culposo de Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman. E, sabe, ele tentou esconder muitos dos seus bens e mantê-los longe dos credores por muitos anos antes de falecer. Então, essa ação é mais projetada como uma medida preventiva e nos coloca em uma posição forte, uma vez que esse caso seja resolvido, para desfazer algumas dessas coisas, ou, se soubermos disso na investigação, interrompê-los na hora. Que evidências você tem de que a Hang está transferindo esse dinheiro ou esses bens para mantê-los longe de Ghazal, em vez de ser algum tipo de transação inofensiva? Quais são as provas de ocultação deliberada de bens aqui? Primeiro, questione por que ela faria isso de dentro de uma cela de prisão. Mas, em segundo lugar, e infelizmente não estou autorizado a discutir nomes específicos de amigos e familiares que têm falado conosco sobre isso. Mas basta dizer que é uma comunidade muito unida e conectada de onde essas pessoas vieram. E, portanto, há muitas pessoas, felizmente, na comunidade que têm cooperado conosco. Quando se fala em indenização, este processo inclui danos gerais, especiais, conforme códigos civis, punitivos, custos processuais, juros anteriores ao julgamento e outras indenizações. Qual é o próximo passo nesse processo? Você já recebeu uma resposta legal formal até agora? Então, ainda não. E então, uma vez que todos os réus sejam notificados, e nem todos foram notificados ainda, sabe? O processo foi aberto em 21 de julho, agora, neste último 21 de julho. Fizemos uma coletiva de imprensa na segunda-feira, porque sábado marcou o aniversário de um ano, infelizmente, desse evento trágico. E então foi quando achamos que seria bom lembrar o público sobre esse terrível plano de assassinato por encomenda. Mas todos os réus estão em processo de serem notificados. Depois disso, sabemos onde eles estão, todos na cadeia, e você pode avisar alguém lá. Mas uma vez que isso aconteça, eles têm 30 dias para apresentar uma resposta legal à queixa. Normalmente isso é uma resposta. Teoricamente, isso pode ser uma objeção, uma moção para eliminar, uma moção para julgamento com base nos autos, ou algo desse tipo. Normalmente isso vai exigir representação legal. Então, ainda não sabemos se esses réus vão ter representação legal própria. Se eles não tiverem, então começamos o processo do que é chamado de pedido de julgamento à revelia. Então, dependendo do que acontecer, vai meio que depender de qual será nosso próximo passo. Quem tiver dúvidas sobre julgamento à revelia, confira a cobertura do caso Alex Jones, um exemplo clássico. Alex Guerreiro, muito obrigado por dedicar seu tempo para explicar as complexidades jurídicas do que está acontecendo aqui. Enviamos pensamentos e orações para Ghazal e sua filha neste momento difícil. Muito obrigado, agradeço mesmo. O prazer é meu. Obrigado por me receberem. Transmitirei seus votos aos meus clientes. Fiquem bem. E isso é tudo o que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcast. Eu sou Jesse Weber. Falo com você na próxima vez.